Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui hoje mais uma live e trazer algumas informações interessantes que eu andei pensando nessas últimas semanas. E a gente vai falar hoje sobre duas dores que nos machucam muito. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Maura? Vamos entender um pouco essas duas dores que a gente às vezes nos paralisam, não nos permitem seguir em frente. São dores que nos machucam bastante. Vou precisar ainda botar meu óculos para ver quem que está dando boa noite. Boa noite, Michele. E essas duas dores, elas estão ligadas a duas partes da nossa vida que nos machucam muito, que se chama, uma é financeira e a outra é a de relacionamentos. E são dores que elas machucam tanto que elas nos paralisam de uma forma que a gente não consegue sair do lugar. Por mais que a gente tente encontrar uma saída, às vezes parece que a gente fica preso nelas. E não estou falando assim aqui só na parte de relacionamentos, os relacionamentos amorosos não. Mas os relacionamentos profissionais, os relacionamentos sociais, os relacionamentos familiares. E isso tira um pouco a gente do centro. Quem já sofreu ou sofre com isso ainda, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes a gente fica tentando entender o que está passando e como que a gente faz para sair desse lugar que é um lugar indesejável, e a gente não consegue encontrar saída, a gente não consegue encontrar um caminho. É como se a gente estivesse numa areia movediça. E quanto mais a gente tenta sair dela, mais a gente vai se afundando. Quantas pessoas com problema financeiro não acabam fazendo um empréstimo e acabam se afundando cada vez mais em dívidas? Quantas pessoas que estão em busca de um relacionamento verdadeiro ou resolver algum tipo de relacionamento e recorrem a magias, a uma macumba poderosa ou qualquer outra coisa similar que traga um resultado mais rápido e acabam se frustrando, acabam gastando dinheiro e não realizam os seus desejos. E nesse caso do relacionamento que as pessoas buscam pela magia, elas acabam até conseguindo uma situação ilusória, uma satisfação ilusória, porque a vítima ou a pessoa em questão não vai estar ali porque ela te ama, ela vai estar ali porque vai estar sob algum efeito de alguma magia, de alguma macumba, como queiram dizer. Boa noite, Ana. E só que uma magia, ela tem um prazo de validade, fora que ela pode se quebrar a qualquer momento. E isso vai te jogar para um lugar pior do que você estava, porque você criou um céu em cima dessa magia que ela ia resolver teu problema e ela não vai te atender. E sabe por que a gente sofre com essas dores? E essas dores são tão intensas na nossa vida? Porque a gente só está olhando para a dor. A gente só olha para a dor. E quando a gente só olha para a dor, a única coisa que enxerga é dor. A gente não vai encontrar solução. E essa dor, ela vai machucando cada vez mais. E a gente precisa parar de só olhar para o problema, ou só olhar para a dor. Por acaso você já pensou como que faz para sair de uma areia movediça ou de um banhado? Você precisa fazer movimentos leves, movimentos tranquilos e estratégicos para você sair dali. Se você tentar um movimento rápido, você vai cada vez mais se prender ali ou vai afundar cada vez mais.
E quando a gente quer sair de uma situação indesejável para levar a nossa vida para uma situação desejável, a gente precisa também ter paciência, determinação, estratégia, porque senão nada vai acontecer. A gente vai ficar no mesmo lugar. Não adianta a gente querer uma fórmula mágica ou um milagre que resolva o nosso problema do dia para a noite, que isso não vai acontecer, não existe isso. Toda transformação tem um processo. E a gente precisa passar por esse processo. Eu tenho dito sempre aqui que o processo ele tem começo, meio e fim. E não tem como a gente pular etapa, não tem atalho. Esses dias eu ouvi uma historinha que é bem isso mesmo. Diz que a Arca de Noé estava se fechando, só faltava a tartaruga. E o guepardo também estava indo para lá. Quem que você acha que chegou primeiro, o guepardo ou a tartaruga? O guepardo, né? Porque o guepardo é mais rápido. E aí ele chega mais rápido na arca, mas vai ter que esperar a tartaruga. Porque a tartaruga vai vir no passo dela. E só a hora que ela chegar que a porta vai se fechar da arca. É a mesma coisa dos nossos processos. Não tente acelerar um processo, porque não vai dar certo. As coisas acontecem na hora que precisam acontecer. E do jeito que precisam acontecer. Você não vai mudar isso. Não adianta você querer arrumar um meio para pular etapa ou para acelerar o processo que não vai acontecer. E a única coisa que eu posso dizer em relação a isso é que o tempo que você vai demorar em cada etapa do teu processo vai estar muito ligado à tua determinação, a quanto você quer, a quanto você está se engajando nesse projeto, a quanto você está se entregando a esse projeto. Caso contrário, não tem outro jeito. Não tem como pular etapas. É como um videogame. Não tem como você zerar o jogo querendo pular etapa. Você vai ter que passar por todas as etapas. A grande magia da transformação são 3 coisas que eu acho formidáveis, que são paciência, determinação e paixão. Claro que você tem outros elementos, mas para mim esses 3 são os primordiais, porque se você não tiver paciência para aproveitar todo o processo, você vai acabar desistindo. Se você não tiver determinação para você seguir em frente e encarar todos os bloqueios, todos os problemas, todos os obstáculos, você vai desistir. E se você não tiver paixão em querer transformar a tua vida, você vai desistir. Então a gente precisa ter esses 3 princípios básicos na nossa vida, que é a determinação, paciência e paixão, para a gente conseguir alcançar tudo que a gente deseja. Não adianta a gente querer fazer mágica. Não vai rolar. Não vai rolar. E a gente precisa começar a olhar com mais carinho pra gente. Você sabe que eu passei por poucas e boas durante a minha vida toda, sofri bastante, até que eu resolvi desacelerar um pouco e começar a pensar em mim, parar de pensar um pouco só no outro e comecei a pensar um pouco em mim e comecei a prestar atenção em tudo que eu já tinha conquistado. Isso me motiva a querer ir mais além. Quando a gente começa a olhar para a gente e a gente consegue identificar tudo aquilo que a gente já conquistou, que a gente achava que era impossível, quando que você ia achar que era possível conquistar aquilo tudo que você conquistou? E hoje você conquistou. A Maura está falando aqui que a tartaruga pode demorar, mas chega lá. Devagar se vai longe. O problema maior é ter a paciência para esperar as coisas acontecerem. Isso é uma grande verdade. E assim, a paciência vai te levar lá. Então, faça o processo, porque as pessoas criam um objetivo, imaginam, idealizam um objetivo e querem que isso aconteça rápido.
E não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Pelo seguinte, o mais importante não é a chegada, não é o objetivo final. É todo o processo de construção para chegar até lá. É esse processo de construção que vai nos preparar para a gente poder chegar mais longe. Porque quando a gente conclui um objetivo, a gente já tem outro em mente. E se a gente não aproveitou o primeiro percurso, que é o de aprendizado, a gente vai se bater no próximo. Então, mais importante do que a gente conseguir chegar no final, chegar no nosso objetivo, é aprender com toda a trajetória. Isso é mais importante do que o objetivo final. Então, pare de querer realizar as coisas rápidas. A gente tem mania de querer resolver nosso problema rápido, como se isso fosse jogar para baixo do tapete o que a gente precisa consertar. Quando a gente quer pular a etapa, a gente joga os nossos sentimentos, nossas emoções para baixo do tapete. E isso não resolve o problema. A Ana está dizendo que nunca deixar ninguém diminuir a importância das nossas conquistas. Com certeza. Tem uma frase que eu ouvi esses dias que a princípio parece super mal criada, mas perguntaram uma vez para um treinador como que ele fazia para chegar a ter 1 milhão na conta dele. E o treinador disse assim: cuide da sua vida. E é isso que a gente precisa fazer, é cuidar da nossa vida. A princípio essa palavra, essa frase, ela se torna meio agressiva, mas é uma grande verdade. A gente precisa cuidar da nossa vida. Esse é o grande X da questão. A hora que a gente começar a olhar com mais carinho pra gente e começar a cuidar da nossa vida, as coisas vão começar a fluir. Eu estou ainda precisando usar o meu óculos aqui para poder ler. Mauro, é isso mesmo, é acreditar no nosso potencial e viver o processo. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa cada vez mais acreditar que somos capazes. E você sabe que eu comecei a encontrar o meu equilíbrio através do autoconhecimento, que me ajudou muito e que fez despertar minha espiritualidade. Teve uma época, eu até estava conversando com um amigo meu, esses dias agora, essa semana, se não me falha a memória, semana passada, que quando eu fazia parte de um terreiro, de Umbanda, eu me questionava muito em relação à minha fé. Eu via as pessoas se entregarem, as pessoas participarem mais intensamente de rituais, e eu não conseguia aquilo. Eu não conseguia me apaixonar por aquilo. E aí, depois de um tempo sofrendo com isso, eu descobri que eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa espiritualista. Porque eu acabo buscando numa simplicidade o que me preenche. Isso não quer dizer que as pessoas que são religiosas e que curtem a ritualística estão erradas, não. Estou dizendo que isso serve para mim. Eu me considero uma pessoa espiritualista. Eu, por mais que eu tenha sido um dirigente espiritual, porque hoje já não sou mais, porque eu não faço parte mais de nenhum terreiro, tá? Eu me considero um dirigente espiritual, um sacerdote, mas eu não estou na ativa. E eu consegui descobrir que a espiritualidade me esclareceu muita coisa. E quando a gente fala de espiritualidade, a espiritualidade não está ligada ao mundo espiritual. Está ligado numa busca interna que está muito mais além do que o nosso materialismo, do que os nossos desejos. A espiritualidade nos ajuda a compreender melhor o sentido da vida, compreender o nosso propósito, nos ajuda a entender o que acontece no nosso dia a dia, para que a gente não sofra com isso. E é um negócio, é muito legal, porque
isso te faz um bem, é libertador. É muito libertador quando você encontra o teu caminho e sabe que é por ali que você tem que caminhar. Quantas pessoas ficam batendo a cabeça e tentando várias coisas e não saem do lugar, ficam patinando. Tem muita gente que tem no problema financeiro a maior dor e que trabalha pra caramba. Tem até às vezes mais de um trabalho e não consegue sair desse problema financeiro. Tem pessoas que são super agradáveis e não conseguem ter um relacionamento verdadeiro. E aí eu pergunto, será que o problema está no financeiro ou no relacionamento? Ou em alguma outra área da nossa vida que estão gerando bloqueios que nos impedem da gente encontrar o equilíbrio que a gente precisa? E é engraçado porque são essas duas áreas que mais nos afetam. É o financeiro e o relacionamento. Você não vê ninguém com problema na área espiritual da sua vida, dizendo assim, eu preciso urgentemente achar uma religião para poder me conectar com Deus. Não vejo. As pessoas estão focadas nesses dois problemas que são o financeiro e o relacionamento. E a gente precisa começar a olhar para a nossa vida como um todo. Existem outras áreas da vida que podem estar desequilibradas, e se uma área da vida estiver desequilibrada, ela vai desequilibrar tudo. Se uma área da nossa vida estiver desequilibrada, já cria um estrago, imagina se o resto estiver desequilibrado. Vai criar um estrago muito maior. Então a gente precisa começar a olhar um pouco mais para dentro. As pessoas falam quando se conversa sobre autoconhecimento, diz que isso é um papo furado e que isso dá muito trabalho, porque você tem que mexer em feridas. Cara, mas dá trabalho ir para academia. E o autoconhecimento não quer que você mexa em feridas. Ele não quer que ele não vai te levar a você cutucar suas feridas para você sentir aquela dor de novo. Não. Ele vai te levar numa jornada onde você vai compreender melhor aquilo lá para ela se fechar. Enquanto as feridas estiverem abertas e a gente ficar cutucando elas, a gente vai continuar sentindo dor. Está na hora da gente mudar, sabe? A gente às vezes tenta resolver nossos problemas de algumas maneiras para nos agradar, é claro, mas muitas vezes é para agradar o outro. E a gente acaba se preocupando mais em agradar o outro do que agradar a gente. E a gente deixa de fazer um monte de coisa. Desculpe. Então a gente precisa começar a olhar com mais carinho pra gente. A gente precisa entender que a gente não precisa agradar a todo mundo. A gente precisa entender que a gente não precisa usar a máscara da aceitação para que os outros gostem da gente. Porque quando a gente agrada ou põe uma máscara da aceitação para os outros gostarem da gente, a gente acaba se anulando, porque o que você está mostrando ao outro não é o que você é, mas é o que o outro quer enxergar. E isso não faz muito mal. Enquanto a gente não olhar com carinho para a gente, não fizer essa jornada interna e nos compreender, nos aceitar e ter empatia por nós mesmos, a gente vai continuar sempre no mesmo lugar. Enquanto a gente não buscar transformar a nossa vida, tudo vai continuar do jeitinho que a gente tá hoje. A Maura escreveu aqui, mas jamais deixará de ser um dirigente. É um caminho sem volta. Mesmo não atuante, você continua com a nossa missão, com essa missão. Hoje não comandando uma gira de Umbanda, mas ajudando pessoas individualmente. Isso é uma grande verdade. Eu sei dessa minha missão. E eu acho que eu só saí de um terreiro porque eu precisava ajudar mais pessoas. E eu vi que se eu saísse do terreiro, saísse dos meus atendimentos 1 a 1, eu ia conseguir ajudar muito mais pessoas. No começo eu sofri bastante com isso. Essa transição foi complicada, porque toda transformação no início dói e depois não dói mais.
É só você aproveitar. E quando eu saí para começar a ajudar mais pessoas, eu encontrei alguns obstáculos, errei bastante, tive dúvidas, tive medos, que hoje não me machucam mais, não me impedem mais seguir adiante. Eu lembro que quando eu resolvi sair do terreiro e resolvi diminuir meus atendimentos no 1 a 1, eu estava meio preocupado. Não sabia se as pessoas iam me aceitar, se não iam me aceitar. E foi engraçado porque foi numa mesma época que eu recebi um convite de uma amiga minha para participar de um seminário em Campinas chamado Poder Sem Ultrapassando Limites, com o Rodrigo Cardoso. E aquele seminário, ele fez eu compreender muita coisa, que me ajudou a começar a transformar a minha vida. E é engraçado porque eu cheguei tão acelerado em Curitiba que eu queria resolver tudo de uma vez só. Até uma hora falou assim, calma, relaxa. E eu comecei a reparar que se eu fosse muito acelerado, muito estraquinado para querer mudar tudo, as coisas iam embolar e não iam dar certo. E realmente foi o que aconteceu. Eu queria mudar, mas eu não conseguia sair do lugar. Era como se eu estivesse na areia movediça, estava vendo o mundo lá fora e queria desesperadamente sair dali, mas quanto mais eu me mexia mais rápido, eu afundava. E aí eu falei assim, não, vamos devagar, vamos começar a criar uma estratégia para eu chegar onde eu quero chegar. Só que na época não tinha grana para investir em cursos e treinamentos e preparações. Isso sempre foi muito caro. E eu comecei, então, a sair para tentar buscar conhecimentos picados e gratuitos. As pessoas às vezes dizem assim, eu não consigo realizar meu sonho porque eu não preciso de dinheiro para realizar meu sonho. Beleza, a gente precisa de dinheiro. Mas se a gente não criar meios para a gente buscar esse dinheiro, a gente nunca vai realizar o nosso sonho. E se a gente botar um entrave como sendo dinheiro e a gente não tem dinheiro naquele momento, a gente não vai sair do lugar. E eu comecei a assistir palestras de treinadores e tal, até que apareceu um curso gratuito com Marcelo Lillmann, que eu considero uma pessoa muito importante nessa minha transição. Eu fiz um curso com ele de 3 dias, um curso gratuito, de viver de treinamento. E é engraçado que quando a gente começa a vibrar numa energia, a gente decide o que a gente quer e começa a vibrar nessa energia, as coisas começam a acontecer e é incrível o que acontece de verdade. E quando estava fazendo esse curso de 3 dias, ele fez propaganda do curso completo dele. E no último dia ele resolveu fazer um sorteio para 5 pessoas que estavam participando daquele curso para o curso completo dele. Eram 1.500 pessoas assistindo o curso dele, gratuito. E eu fui sorteado. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente começa a vibrar naquilo que a gente quer, a gente começa a mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, a gente sair da vitimização e começar a buscar aquilo que a gente quer, as coisas acontecem. É incrível. Muita gente diz que nós somos energias, nós somos uma energia condensada. Então, se a gente é energia condensada, a gente vibra energia. E se a gente vibra uma energia boa, a gente vai encontrar uma energia boa que vai se conectar com a gente. Agora, se a gente vibra uma energia ruim, o que a gente vai atrair é uma energia ruim. Porque a gente atrai os nossos semelhantes. Tem muita gente que fala assim, os opostos se atraem. Isso só serve para imã, não serve para a nossa vida. A gente atrai os semelhantes. E se a gente vibra vitimizando, vibra fracasso, vibra sofrimento, é isso que a gente vai atrair. A gente vai atrair pessoas com os mesmos problemas, pessoas com sofrimentos, com frustrações.
Mas a hora que você muda a tua vibração e você começa a vibrar positivamente, vibrar em relação àquilo que você busca, as coisas começam a acontecer. E foi assim que aconteceu comigo. É a lei da atração, Ana. É a lei da atração. Só que a lei da atração não é simplesmente eu ficar aqui e vou começar a vibrar pensamentos positivos e desejar um monte de coisa, se eu não colocar ação nisso. Porque senão eu fico só na teoria. E não tem jeito. A gente precisa botar isso para acontecer, começar a movimentar. E eu queria fazer um convite a vocês. No dia 24 de outubro, eu vou fazer um workshop 100% gratuito e online pelo Zoom, trazendo algumas informações, algumas ferramentas que vão te ajudar a você sair desse atoleiro, dessa areia movediça e começar a dar os primeiros passos para buscar aquilo que você sempre sonhou, para se conhecer e identificar que você é capaz de realizar tudo aquilo que você sempre sonhou. E eu não estou falando aqui que eu vou te trazer uma fórmula mágica ou um método maravilhoso que vai te fazer ser uma pessoa milionária ou ganhar muito dinheiro. O que eu quero te propor aqui é você descobrir o teu maior tesouro. Você recuperar o seu maior tesouro, que é assumir o controle da tua vida. É você começar a se identificar e se reconectar com você e descobrir que você é capaz de realizar milagres, realizar tudo que você sempre sonhou. Então, eu quero te convidar para o dia 24 de outubro, às 21 horas, a gente vai fazer um workshop gratuito, 100% online. E quem tiver interesse em participar desse workshop, na bios do meu Instagram tem um link lá que vai te jogar para um site onde tem um botão que você aciona e você entra no nosso grupo de WhatsApp, aonde lá eu vou passar todas as informações sobre esse workshop e que vai te ajudar a descobrir a magia que tem dentro de você, a despertar essa magia que você por algum motivo deixou ela ali guardadinha, dormindo, que é a magia que eu considero mais poderosa do universo, que é a magia do teu ser, a magia que está dentro de você, e que todo mundo tem essa magia, e não usa isso a favor dela. Eu queria só, para terminar a nossa live, que hoje eu queria fazer uma live mais curtinha, eu queria dizer o seguinte: eu não sou um milionário e não tenho a fórmula para transformar ninguém em milionário. Mas eu posso te ajudar muito a você se ajudar, a você se encontrar e começar a trilhar o seu caminho. Se você me permitir, eu tenho toda a condição de te ajudar. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar. Eu prometi que eu ia fazer uma live mais curtinha hoje, para que não fique tão cansativo. Então eu queria agradecer a todos vocês e dizer que eu estou sempre à disposição aqui para ajudar a quem quer que seja. E mais uma vez, se tiver interesse de participar desse workshop que eu estou preparando com o maior carinho, que é um workshop online e 100% gratuito, entra na bios do Instagram, lá tem um link e lá tem um botão Magia do Ser que vai te jogar no nosso grupo do WhatsApp, aonde eu vou passar o link desse workshop e vou passar algumas informações. É um grupo fechado, não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Então ele vai ter informações mais específicas sobre o workshop e algumas dicas de como vai acontecer esse workshop. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de todos e uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.